Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite, meninas. Bom, meu nome é Ana Carolina Bessa, vocês já me conhecem. Sou advogada tributarista, mas às vezes faço um bico de apresentadora. Bom, hoje a gente vai tratar sobre temas muito interessantes. Eu sou suspeita, porque todos os temas têm uma roupagem ali de direito financeiro, uma pegada de finanças, e eu sou apaixonada. Bom, hoje a gente vai tratar sobre temas de direito de família, direito imobiliário e um direito ali que é meio família, meio empresarial, e a gente vai explicar um pouquinho. Eu vou começar a nossa exposição com Cristina Tedoldi. O tema dela é planejamento patrimonial financeiro. Ela é advogada, atua no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, é especializada em direito imobiliário, em planejamento patrimonial familiar, gestora imobiliária na Integra Rio Imobiliária, especialista, né, e colaboradora aqui da nossa Band do Sábado é Show. Seja bem-vinda, doutora Ana. Lembrando, a gente tem 15 minutos para a exposição. Boa sorte. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todas. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês nesse bate-papo aqui dessa noite agradável. Bom, como já me apresentaram, né? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre planejamento patrimonial familiar, o que vem a ser, quais são as vantagens desse planejamento. Bom, primeiramente a gente tem que partir do princípio de que toda pessoa física, quando ela falece e deixa bens, sejam móveis ou imóveis, em nome dela, para que os seus herdeiros, então, tenham esses bens integralizados no patrimônio deles, para que eles realmente herdem esses bens, precisa necessariamente haver a abertura de um inventário, seja ele um inventário judicial ou extrajudicial. E esse inventário, ele tem um custo, um alto custo, né, que onera muitas vezes esses herdeiros. Tem um custo aí médio de 15% a 20% sobre o valor atualizado dessa herança, desse patrimônio que está sendo herdado. E o que compreende esse custo, né? Seriam as custas judiciais ou cartorárias, se for o inventário extrajudicial, ainda certidões que têm que ser tiradas, honorários advocatícios, porque mesmo no inventário extrajudicial há a necessidade de estar assistido por um advogado, e ainda o famoso Imposto sobre Herança, o ITD, né, ou ITCMD, em alguns estados denominam dessa maneira, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação. Então, vai herdar herança ou vai doar algum patrimônio, vai haver a incidência desse imposto. No Rio de Janeiro, ele tem uma alíquota progressiva que varia de 4% a 8%, dependendo do valor do patrimônio que está sendo transferido. Né? Já em outros estados, como por exemplo em São Paulo, a alíquota é de 4%, é uma alíquota fixa. Existe até projetos de lei para poder majorar isso para 8%. E alguns outros estados também trabalham com alíquotas fixas. Mas o teto máximo que cada estado pode trabalhar com o ITD é de 8%, porque é um percentual instituído pelo Senado Federal através de resolução. E existem aí alguns projetos de resolução, né, caminhando para que haja ainda uma majoração desse imposto. Então, somando aí o imposto que vai incidir sobre herança, mais as custas, certidões, registros no RGI e ainda honorários advocatícios, você tem um gasto aí por baixo de 15% a 20% sobre o valor atualizado do patrimônio. Então, por exemplo, você tem a pessoa faleceu, deixou o único bem imóvel em nome dela, que ela adquiriu há 10, 20 anos atrás, pelo valor de R$100 mil, por exemplo. É esse valor que está lá na declaração de imposto de renda dela, que ela repete todo ano. Então, hoje em dia, esse bem tem um valor de mercado, por exemplo, tá, de R$1 milhão. Esse é o valor atualizado que o Estado e a Prefeitura diz que vale esse imóvel pela valorização imobiliária daquele local que aconteceu. Então, o imposto, o ITD e toda essa custa desse inventário, todo esse gasto que o herdeiro vai ter que ter sobre esse inventário, vai incidir sobre esse valor atualizado do bem, a valor atualizado do patrimônio. Ou seja, nesse caso, se hoje o bem deixado pelo falecido ele tem um valor de mercado de R$1 milhão, esses herdeiros vão ter que arcar aí em torno de 150 a 200 mil reais. E o que acontece na maioria das vezes, né, 80, 85% das famílias brasileiras, é que os herdeiros não têm
né, como dispor desse valor. Os herdeiros não têm esse valor disponível para arcar, então, com esse inventário. De duas, uma, ou eles simplesmente não abrem o inventário, os bens continuam lá em nome do falecido, ou então eles vão ter que se desfazer de algum bem, seja um bem pessoal desse herdeiro, ou o bem que compõe lá o espólio, né, esse bem que ainda vai ser herdado, eles vão ter que se desfazer, alienar, para poder gerar dinheiro e pagar esse inventário. E quando você vende, né, um bem dentro que está rolado no inventário, você não vai conseguir vendê-lo pelo valor atualizado de mercado, vai ter que vendê-lo com um deságio aí que varia de 30% até 60%. Então, nesse exemplo prático, vamos supor que essa família consiga vender esse único imóvel por 600 mil reais. Ele está lá no inventário, venderam por 600 mil reais. Já teve uma perda aí de 400 mil. Mais os 200 mil que vai ter que arcar com o custo do inventário, no final das contas, na mão dos herdeiros, vai chegar a 400 mil reais. Então, essa é uma triste realidade que várias e várias famílias brasileiras passam, porque não tem outra maneira, né, de você herdar um patrimônio de um falecido, a não ser pelo inventário, mas não precisa ser sempre assim, né? E é com o planejamento patrimonial da família realizado ainda em vida é que você pode, então, planejar, organizar de uma maneira segura e garantir que os seus herdeiros não tenham que passar pelo árduo caminho do inventário. Alguns institutos existem hoje, são admitidos, são legais, são lícitos, para você fazer esse planejamento. Muitos já conhecem, né, o famoso testamento, que não é a melhor das opções, porque você engessa a sucessão, porque você vai ter que ir ao judiciário de qualquer maneira para validar esse testamento. Há ainda a doação de bens em vida com reserva de usufruto, que é uma opção, né, viável, dependendo do bem que vai ser transferido, mas você também vai ter que pagar o mesmo ITD que incidiria no inventário, você vai pagar na doação de bens em vida, com o mesmo valor, com a base de cálculo do valor de mercado. E o que eu venho trazer para vocês aqui hoje é o que a gente chama de holding familiar, né, que ela é um assunto relativamente novo no Brasil, né? Algumas pessoas já ouviram falar, mas não detêm um conhecimento a fundo do que seria isso e se isso está ao alcance de todos ou só, né, de uma parte privilegiada da população que possui milhões ou bilhões em patrimônio. Né? E o que seria a holding familiar? A holding familiar é um instituto que você utiliza no qual o patriarca, a matriarca ou ambos, o casal, dependendo do regime de casamento de bens deles, eles vão instituir uma pessoa jurídica, ou seja, uma sociedade limitada, vão abrir uma empresa e vão colocar os seus bens particulares dentro dessa empresa, através da integralização do capital social. Então, eles vão pegar os bens que eles querem proteger, pode ser todos, pode ser uma parte deles, e vão colocar dentro dessa empresa que eles abriram através da integralização do capital social. E quando eles levam esses bens, eles levam pelo valor que está na declaração do imposto de renda, que a lei permite que seja feita dessa maneira. Além do que ele pode também se beneficiar da imunidade tributária do ITBI, aquele imposto de transmissão sobre bens imóveis que você tem que pagar toda vez que há uma transferência onerosa de um bem imóvel, que é um imposto municipal, que no Rio de Janeiro tem uma alíquota de 3%, você consegue uma imunidade tributária, ou seja, uma não incidência desse ITBI, nessa transferência desses bens para dentro da pessoa jurídica, desde que essa pessoa jurídica não exerça como atividade preponderante a atividade imobiliária. E aí, num outro momento, a gente fala sobre locação desses bens, porque é possível, sim, mesmo esses bens estando numa holding familiar. E aí, quando você transfere esses bens para dentro dessa empresa que você criou, que você abriu, em conjunto com a sua esposa, com o seu marido, ou sozinho, numa sociedade limitada unipessoal, você, então, fez o planejamento patrimonial, né, desses bens seus, pessoais ou do casal. E aí, então, você começa o planejamento sucessório, que é o quê? Como que eu vou fazer para os meus herdeiros, por exemplo, para os meus filhos, né, ou para o meu cônjuge, poder fazer parte dessa sociedade e também ter direito sobre esses bens, sobre esses imóveis, móveis, o que esteja dentro dessa empresa. Então, essa sucessão se dá pela doação dessas cotas sociais que você vai deter dentro dessa sociedade limitada, e você faz essa doação com reserva de usufruto.
Ou seja, num exemplo que você tenha 2 filhos, abriu a holding, colocou seu patrimônio pessoal lá dentro, você não é mais o proprietário dos bens, quem é o proprietário é a pessoa jurídica, você vai deter cotas sociais. Tenho lá 100 mil reais em cotas sociais dentro dessa pessoa jurídica. Eu vou doar as minhas cotas, 50 mil reais em cotas para o filho A e 50 mil reais em cotas para o filho B, por exemplo. E vou me manter como usufrutuário dessas cotas. Qualquer benefício econômico que essa empresa venha a ter em decorrência, seja do patrimônio ou da atividade que ela exerça, o usufruto dela vai ser revertido para mim, que efetivamente abrir, vamos dizer assim, essa empresa. E ainda essa pessoa, apesar de ter doado as cotas para os seus herdeiros, ela ainda também continua na administração dessa sociedade até o dia do seu falecimento. Ou seja, para alienar, vender, doar, dispor de algum desses bens, necessariamente esse administrador dessa empresa vai ter que anuir, assinar e concordar com tudo que os outros sócios queiram fazer, senão nada é feito. E quando você faz essa doação dessas cotas sociais, vai haver a incidência do ITD, aquele lá que incide no inventário. É o mesmo imposto, só que aqui na holding familiar é que é a grande vantagem, porque esse ITD ele vai ter uma base de cálculo muito menor do que em relação ao inventário, porque aqui, lembra, você trouxe os seus bens imóveis, por exemplo, pelo valor que está lá na sua declaração de imposto de renda. Então, o ITD das cotas vai ser sobre o valor das cotas. A base de cálculo vai ser menor, porque vai ser lá aquele valor que estava lá no seu imposto de renda. Por exemplo, naquele exemplo que eu dei, o imóvel que você adquiriu há 10 anos atrás por 100 mil reais, você leva para dentro da empresa por 100 mil reais, faz a doação dessas cotas para os seus herdeiros e o ITD, por exemplo, vamos supor que seja a alíquota fixa de 8%, tá? Esse ITD de 8% vai incidir sobre os 100 mil reais, ou seja, 8 mil reais de imposto você vai pagar para transferir essas cotas para os seus herdeiros. Já lá no inventário, os 8% incidiria sobre o valor atualizado de mercado, ou seja, sobre 1 milhão de reais. O gasto só de imposto no inventário seria de 80 mil reais. Então, aqui é um exemplo, né, que não necessariamente no Rio de Janeiro seriam essas alíquotas, porque a alíquota é progressiva. No Rio de Janeiro, por exemplo, seria bem mais barato, seria em torno de 4.500 a 5 mil reais numa holding familiar, e no inventário você gastaria 60, 70 mil reais. Essa é a grande vantagem do planejamento patrimonial da família, que pode ser feito ainda em vida, né, trazendo uma maior segurança, uma maior proteção para todos aqueles bens, né, que o patriarca, a matriarca ou ambos, né, suaram durante uma vida inteira para constituir e não vão ver isso perdido através de um processo de inventário, porque planejaram isso ainda em vida. Doutora Ana, perfeita a sua exposição. Eu costumo dizer que o planejamento nada mais é do que você realmente dizer lá para frente o que você quer. Você não precisa, né, se deparar com alguma situação difícil para saber sobre esses impostos. Essa situação que a gente está da pandemia é muito legal, porque tem muita gente desesperada, não sabe o que fazer hoje com o pagamento dos impostos. De repente, se você já tivesse se organizado, já tivesse se programado, tem muita gente falecendo nesse meio tempo. Então, aqui no escritório a gente também faz voltado para o tributário, mas a gente acaba, né, esbarrando no patrimonial familiar. E o que a gente vê é que as pessoas, o brasileiro em si, ele não tem essa cultura, né, de se planejar, de pensar. Ele parece que só quer apagar o incêndio, ele só procura quando o negócio já desandou, né? Ou o cônjuge já faleceu, ou então quando você já tem uma execução fiscal porque você não pagou, você fez o lançamento ali na Cefaz, né? Você fez a guia, mas não pagou e aquele tributo foi lançado. Enfim, isso é conversa para muito tempo. No final a gente fala um pouquinho mais sobre o seu tema, tá bom? Ótimo. Muito obrigada. Obrigada. Bom, eu vou chamar, agora vocês também já conhecem ela, além de mim, doutora Thaís Lima. Ela vai falar sobre adoção e particularidades, ela é mentora da OAB em Direito das Famílias, é membro da Comissão de Direito de Família e Sucessões da ABA, Associação Brasileira dos Advogados, e ela é colaboradora aqui da Band, do Sábado é Show. Esse tema, como eu falei, a princípio você vai pensar, nossa, ele é só familiar. Não, quando você pensa em ter um filho, quando você quer adotar,
O interessante é você se programar para isso, financeiramente. Por isso que eu falei que todos os nossos temas hoje, eu estou amando, porque o pano de fundo é dinheiro. E é disso que a gente vai tratar agora. Doutora Thaís, boa sorte, boa noite. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Boa noite, obrigada, Ana. E inclusive falar isso, que sem querer, querendo, surgiu um gancho, né? Que como a doutora Ana falou, é muito importante a gente ter essa visão de família, principalmente sucessória, né? Porque a gente, às vezes a gente age muito pela emoção e esquece um pouco do lado sucessório, das questões efetivas de direito de família, de, enfim, com o falecimento, né? A gente pensa no hoje, a gente esquece de pensar no depois. Então, assim, embora o tema adoção, para muita gente, pareça, gente, lógico, adoção é aquela coisa normal, né? Os pais vão lá, adotam uma criança e teve adoção. Não, na verdade, assim, porque para a gente que é assessora, né, que trabalha na área, parece um pouco cotidiano. Mas eu, até com uma mentorada minha, que eu comecei a perceber o quanto é difícil as pessoas enxergarem a adoção de um lado mais amplo. Né? Existem pelo menos 10 tipos de adoção. Eu acho que poucas pessoas sabem disso. Não é só a adoção bilateral, que a gente chama, né, de 2 filhos. Então, eu vou começar do início. A adoção, ela nada mais é do que o reconhecimento da filiação, né? Ela reconhece aquela criança, aquele adolescente, ou até aquele adulto como filho, a condição de filho. É uma conduta que não tem como retornar, né? Não volta atrás. Ela tem alguns requisitos que eu vou trazer aqui para vocês. E, assim, ela é muito importante quando eu digo que é um pensamento, né? Não é só, eu gosto, tem aquela afetividade. A gente realmente tem que pensar no que isso vai trazer de alteração para a nossa sucessão, para a nossa estrutura familiar. Então, assim, os requisitos principais da adoção aquela criança, aquele adolescente, o adotando, né? Ele perde um pouco a questão. Ele perde a questão do convênio, né, com a família natural, a família extensa, que a gente chama, que é aquela família que veio, a biológica, né? Ele não tem mais esse contato, ele perde mesmo a estruturação inicial que teve ali. Principalmente para ter uma adoção, tem que ser observada a vantagem para o adotando. E vantagem, gente, quando eu falo vantagem, não é vantagem financeira, é de ser o melhor para aquela pessoa que está sendo adotada. Às vezes é uma família extremamente rica, mas é uma família que não vai fornecer carinho, afeto, que não vai dar uma estruturação ali. Então, isso é o mais importante, na verdade, é o requisito mais importante para uma adoção, que a gente realmente analisa, né? Tem também a questão do consentimento dos pais, quando existem os pais biológicos ali, né? Quando não há perda familiar, quando há perda familiar, na verdade, o Estado já toma frente, já fica ali para adotar. Mas quando há os pais, a intenção, né? Então tem que ter o consentimento e também daquele que vai ser adotado, né? A criança, né, quando maior de 12 anos, ela tem o direito de escolher, ela tem o direito de opinar se ela vai querer ou não ser adotada. Então, ela também tem que ter esse consentimento dela, tá? Além, claro, da sentença judicial, que é fundamental para se consagrar a adoção, porque é um ato jurídico, é um ato solene, é um ato sério, né? É um ato que realmente é irreversível, então tem que ter uma sentença que justifique isso, que permita que isso seja reconhecido e que tenha efeitos posteriores, né, inclusive principalmente na sucessão. E também a gente fala de legitimidade, né, das partes, da questão de existir a capacidade, tanto do adotante quanto do adotado. A capacidade que a gente fala tem que ter pelo menos 18 anos para pleitear a adoção, e tem que haver uma diferença mínima de 16 anos entre aquele que está sendo adotado e aquele que pretende adotar, né? Então, assim, não é uma coisa simples, não é eu quero ter um filho, eu vou lá e vou adotar um filho, eu vou lá, vou mostrar, entrar com uma ação, olha, eu tenho direito porque eu tenho 18 anos, não é assim que funciona. E assim, eu vou até anotei aqui, né, gente, tem uma cola, porque pelo menos 10 fatos, 10 tipos de adoção. Eu vou falar rapidinho quais são os 10 e vou trazer 2 em específico, que infelizmente
é muito conhecido no Brasil, embora seja errado, e o outro que vem sendo alarmado pela mídia, inclusive porque teve um caso de um famoso, né, um cantor, na verdade. Então, são tipos de adoção, a bilateral e a unilateral, que são ou pelos dois pais, ou um pelo pai, ou só pela mãe, também o caso do padrasto e madrasta. Tem a adoção de maiores, tem a adoção de nascituro, filhos de criação, que é muito ligado à afetividade. Tem agora, né, principalmente com o advento de reconhecimento da homoafetividade, do relacionamento homoafetivo, a adoção da homoafetiva. Tem a adoção internacional, que não é vislumbrada pelo nosso Código Civil, mas já é trazida, né, conversada, já é falada no Brasil. Tem a intuito persona, que é onde os pais, né, direcionam, os biológicos direcionam para quem eles querem deixar essa criança, por quem eles querem deixar essa criança ser adotada. Tem a unilateral, como eu falei, com um dos dois pais, né, ou só por a família também, que é monopessoal, né, que a gente chama só uma pessoa que está ali gerindo. E tem as duas últimas que eu acho muito importantes, que é a adoção brasileira, que muita gente já escutou, que a gente vai conversar sobre isso, e tem a adoção póstuma. A adoção póstuma, ela vem sendo muito, muito, muito falada pelo caso do Aguinaldo Timóteo, anotei, porque eu não sei o nome dele, gente, da filha Kate Evelyn, que, como alguns acompanharam, né, na televisão, ele faleceu agora por Covid, e existia uma pretensão dele em vida de adotar essa menina, e quando ele faleceu, não deu tempo para isso, e a carga sucessória, a questão sucessória ficou um pouco, como é que isso vai ser resolvido? Então, ela está com o processo de adoção póstuma, né, mostrando como é que você demonstra uma necessidade de um reconhecimento de adoção póstuma. Você demonstra que em vida aquela pessoa tinha intenção de adotar. Ela já tratava como filha, já tinha essas questões de eu tenho a vontade, eu já convivo como filho, eu já tenho esse carinho, essa ligação. Então, isso tudo é meio de prova. Mas, sim, a adoção póstuma é a adoção tardia, né? Depois que a pessoa falece, depois que já há esse tipo de prova todo. E aí, sim, reconhecida a adoção, tem a alteração na carga sucessória, tem a alteração no inventário, tem as questões sucessórias na prática, né? Mas eu queria trazer principalmente a adoção brasileira. Muitos brasileiros, né, já dá para dizer, né, aquele jeitinho brasileiro, não vamos passar pela burocracia de adotar um processo, de entrar na justiça, isso demora tanto, tem uma fila imensa, enfim. Quero adotar aquela criança para tratar ela melhor, para dar uma melhor qualidade de vida. E acabam registrando a criança no lugar dos pais biológicos. Gente, isso é crime. Isso é crime pelo artigo 242 do CP, que fala justamente de você registrar uma outra pessoa, de você assumir um nascituro, assumir uma prole que não é sua. Isso é crime, em que pese exista o perdão judicial, quando demonstrado que aquele ato foi feito nobremente, né, por uma questão absurdamente nobre, embora seja bem complexo, porque ninguém, assim, grande maioria das pessoas não adota porque vou adotar, tadinho, tá morrendo de fome. Não, não é só isso. A gente sabe que tem uma dificuldade maior aqui no Brasil, inclusive pela extensa fila. Então, existe essa condição. Isso pode ser visto futuramente pela criança que cresceu, conheceu a história, quer conhecer os pais biológicos, pode até solicitar uma anulação, dependendo do quanto se foi enganado, se não foi, como é que isso pode ter acontecido. Mas a verdade é que isso é um crime, isso não se faz, embora isso seja reconhecido aqui no Brasil. E pode ser convalidado por essa questão do perdão judicial, se demonstrado a questão de nobreza. O importante disso tudo é que todas as adoções em si, elas são atos irrevogáveis, elas não voltam atrás, a não ser essa questão da brasileira, como eu falei, mas a pedido da prole, quando cresce, enfim. Mas, da mesma forma que gera direitos, né, os sucessórios, que a gente vem falando muito aqui, da questão sucessória, você passa a integrar o quadro sucessório daquela pessoa, você passa a ser herdeiro direto, você tem equidade, né, você tem igualdade com os filhos
biológicos, né? Você passa a ter os mesmos direitos, você passa a ter os mesmos deveres. Você passa a ter aquela obrigação de custear, por exemplo, os alimentos do próprio pai. Você passa a ter a obrigação de estar ali de sustento também quando existe a questão do idoso que precisa de atenção. Passa a ter a responsabilidade. Então, o importante trazer aqui, até pegando o gancho da doutora Ana, é que não tem só ônus, não tem só bônus, né? Existem os ônus também. Então, para os dois lados. É muito fácil a gente trazer e falar que a pessoa, eu adorava, eu gostava, é em vida, mas assim, ó, morreu, beijo, deixa para os filhos biológicos. Não, não funciona dessa forma. Então, isso tudo é sempre apreciado pela justiça, isso é levado em consideração também quando a gente fala de menores. A condição do menor em querer, em aceitar, em ser bom para ele. Então, é bem importante você sempre pesar os prós e os contras de uma adoção, a necessidade e a possibilidade que você tem de oferecer àquela criança, de oferecer, criar e constituir um adulto e uma família. Eu que falei para vocês não desligarem o feitiço virou contra o feiticeiro. Agora o meu que desligou. Bom, eu adorei a sua exposição. Tenho dúvidas, vamos tratar sobre elas no final. Não fica nervosa. Temos uma ouvinte que colocou, nossa, crime, a Rosa Mariano. Ela ficou chocada, né? Porque realmente é um assunto que não é tratado, né? Nossa, crime, eu quero dar. Isso, lógico, a gente vendo uma família que quer o melhor para aquele menor, né? Não, fez com uma boa intenção. Mas, na verdade, você não pode realmente pegar uma pessoa e registrar em nome próprio e tudo bem. Você está né? falsificando, né? Você está trazendo uma falsa realidade. Inclusive, isso assim, Ana, te peço até desculpa, mas é uma questão até. Se você for pensar na pessoa, eu entendo que seja uma das melhores. Benesse, né? É bom você dar uma vida para aquela criança, uma razão de viver, mas já pensou, assim, trazendo uma coisa extremamente. Imagina se essa criança precisa de uma transfusão de sangue ou alguma coisa, uma doação de órgão, que a gente sabe que os pais normalmente são compatíveis, né, em regra, e aí descobre-se ali que não é. Olha a frustração, olha a situação, uma extrema emergência. Então, É uma situação importante. delicada, muito delicada. É verdade. Ó, a Rosa Mariano falou, fiquei mesmo, ficou bem chocada. Já tá aqui colocando no nosso chat. Obrigada, a gente fala mais no final. Eu vou chamar agora a doutora Gabriela Carvalho. A gente vai falar um pouquinho de imobiliário e ela é de Olinda, Recife. Estamos longe, hein? O tema dela é o projeto de lei 827 de 2000, que trata sobre ações de despejo durante a pandemia. Ela é graduada em gestão empresarial, pós-graduada em gestão empresarial e comunicação, pós-graduada em direito imobiliário. Ela é membro da comissão de empreendedorismo jurídico da OAB Pernambuco. Já acho ótimo, a gente pode fazer vários eventos. Eu também sou aqui da OAB do Rio, de tributário. Já vamos entrar em contato depois da live. E ela vai tratar sobre esse tema. Como eu falei, o fundo hoje é dinheiro. Vamos falar sobre e vamos nos programar. Boa sorte e boa noite. Obrigada, doutora. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Realmente eu estou participando e gostaria de agradecer a oportunidade. E vou falar, assim, um pouquinho sobre a PL, né, que tem dado um pouco o que falar. Na verdade, o projeto ele surgiu lá em 2020, né, no início da pandemia, quando veio à tona a questão a pessoa ter que ficar realmente, né, reclusa em casa e tentar amenizar os danos causados. Muitas discussões foram feitas com relação a isso, foram surgindo vários projetos de lei, e na verdade o projeto que virou lei, que foi o 14.010, lá de junho de 2020, abarcou realmente a questão de, vamos dizer assim. Porém, a vigência dessa lei foi até outubro, né, de 2020. Então, a partir daí, ficou um limbo
temporal com relação a essas ações de despejo. Como é que ficariam indo na condição de ter que prover, né, o rendimento da família, pagar aluguel, que a pandemia realmente causou. E, por isso, toda essa discussão. Alguns doutrinadores, eles vêm questionando a constitucionalidade desse projeto, né? Mas a gente tem que verificar que realmente, para além da questão econômica, existe toda uma população que precisa realmente continuar com sua dignidade, com o mínimo de dignidade possível. Então, foi mais ou menos nesse aspecto que foi pensado. Porém, existe uma questão histórica toda aí por trás. No antigo Código no antigo Código Civil, né, de 1916, era plena liberdade de poder ver o bem, em que o proprietário tivesse algum problema. E, historicamente, após isso, foi declinando. A gente vê que, por isso, vários projetos foram surgindo e o 827 foi aprovado, né, passou, né, na Câmara dos Deputados e agora seguir para o Senado para aprovação. Caso aprovado, ele pode realmente surtir muitos efeitos aí para a população de forma geral. Uma área muito impactada realmente é a questão do locador, né? O locador, ele se torna não poder realmente reaver um inadimplemento do contrato, por exemplo, nessa situação. Porém, é bom realmente ressaltar que tá travando um pouco, né? Mas a gente vai conseguir aqui. Pronto. Então, é bom ressaltar que realmente o que o legislador, né, o que o deputado ele quis passar realmente com esse projeto de lei é poder resguardar a sociedade de forma geral para que ela tivesse pelo menos até dezembro de 2021 a possibilidade de ter a dignidade, né? Então, após isso, pode-se retomar. Não é que vai tirar totalmente o direito do mal ao bem. Claro que, se for aprovado esse projeto, o locador ele vai poder reaver o bem realmente após a vigência da lei, que teoricamente seria até dezembro de 2020, certo? Vocês estão conseguindo ouvir? Doutora Gabriela, está travando um pouco. Acredito que seja a internet. Eu acho que teve uma falha. Então, eu vou dar uma pausa, doutora Carolina, para a gente poder retomar, né, caso alguém tenha alguma da internet. Tá ok. A doutora quer ajustar a internet e retornar daqui a pouco? Pronto, eu vou dar uma olhada e a gente retorna. Tá ok. Bom, a doutora Gabriela vai retornar daqui a pouco com o tema dela. Eu tenho uma pergunta aqui no nosso chat, da Daniele Cardoso. Posso alugar os imóveis que coloquei na hold familiar, doutora Ana? Pode. Os imóveis que estão lá na hold familiar... Pelo amor de Deus, me ajuda aqui, tá?
Deu interferência. Os imóveis que estão lá dentro da holding familiar, eles podem ser alugados normalmente. Para você alugar um imóvel, você não precisa necessariamente ser o proprietário, basta que você tenha a posse. Então, esses imóveis podem continuar ou vir a ser alugados pela própria pessoa física que integralizou eles lá, tá? Ou então pode ser constituída, que é o que a gente indica, que seja constituída uma outra pessoa jurídica com esse fim de fazer alocação de imóveis de terceiro, para que você tenha ainda uma economia tributária, né? Aquele planejamento tributário que você tem que sempre estar vendo um pouco além. Quando você aluga um imóvel em nome de pessoa física, dependendo do valor do aluguel, você tem que recolher 27,5% de imposto de renda mensalmente. Quando você aluga em nome de uma pessoa jurídica, esse imposto cai, vai depender, né, da questão. Tipo de empresa. Simples, vai depender da empresa em si, qual é a opção que ela faz do regime tributário, mas você consegue aí até na faixa de 11%, 12% do recolhimento de todos os impostos que aquela empresa vai fazer sobre o valor dos aluguéis que ela está recebendo. Então, pode sim, não é aconselhável que você faça a alocação em nome da holding, para você não perder aquela imunidade tributária que você ganhou lá quando você integralizou o bem, tá? Então, você pode fazer a alocação tanto em nome de pessoa física ou constituir uma outra pessoa jurídica só para esse fim. Vou aproveitar o gancho, eu tinha feito alguns apontamentos para perguntar a vocês, mas sobre a própria exposição. Na holding familiar, quando o cliente te procura, o que você pede de documentação? Olha, eu quero saber quais são os seus bens, eu quero seu imposto de renda, eu quero descobrir sua vida, eu quero vasculhar você. Você pede todos os documentos, quais prazos você dá? Fala para a gente, porque os nossos ouvintes, de repente, têm o interesse, né, de contratá-la para esse serviço, esse trabalho, e às vezes não sabe nem por onde começar, né? Acha, planejamento familiar é só para quem tem muito dinheiro, não é para mim, e na verdade é para todo mundo, não é isso? Exatamente. É o que eu falo, se você tem bens acima de 100, 200 mil reais, já vale muito a pena você fazer um planejamento patrimonial. Você vai ter uma economia muito grande, não só tributária, mas uma economia em geral, fazendo esse planejamento. Quando um cliente procura, a primeira coisa, a gente faz uma primeira consulta, né, um primeiro encontro, e aí a gente ouve, a gente escuta o que aquele cliente tem a falar sobre como é o arranjo familiar, como é a questão do casamento, o regime de casamento, quem são os herdeiros, se tem filhos, quantos filhos são, filhos em comum do casamento, filhos fora do casamento. Então, a gente faz todo um estudo dessa família, né, com base nas informações que o cliente nos dá, e a gente pede, sim, documentação, né, por exemplo, dos imóveis, dos bens que ele tem. O documento principal é a declaração de imposto de renda, porque é em cima dela que tem toda a legalidade daquilo que aquela pessoa física possui, né? Mas a gente também tem outros documentos que podem ser exigidos, RGI dos imóveis, por exemplo, né? Documentação dos bens em geral. E aí, em cima disso, a gente vai fazer um estudo daquela família e vai entregar para essa família um estudo pronto da viabilidade que ela vai ter dentro do planejamento patrimonial, né? E aí é todo um sistema que é montado de acordo com o perfil daquela família. Na hipótese de um cliente não ter tal bem declarado no imposto de renda, é possível fazer esse planejamento? É possível. O ideal é que haja retificação das últimas declarações de imposto de renda para poder incluir esse bem lá, tá? Primeiramente, e depois prossegue com o planejamento patrimonial normalmente. Tá, ok. Olha, a Daniele Cardoso agradeceu pela resposta. Doutora Thaís, me conte. Resolvi adotar. Quais são os passos? O que eu faço, além de marcar com você uma reunião no seu escritório? Quais são os próximos passos? O que eu preciso de documento, por exemplo? Eu preciso ter uma vida estabilizada? Eu preciso estar casada? Você disse aí que não precisaria, né? Eu sou homoafetivo, né? Enfim, posso adotar? Hoje já está tranquilo mesmo? E aí um adendo. O fato da adoção do Paulo Gustavo foi feita nessa adoção internacional ou não? Foi na adoção homoafetiva? Caramba! Não, vamos lá. São várias questões dentro de uma só pergunta. O que acontece? Primeiro, para ter direito à adoção, para querer, é indispensável que você esteja na fila,
né? Isso é pedido pelo juiz, isso é um dos requisitos, você entrar Como na faz fila. isso? Tem um link direto, isso realmente, assim, eu não sei de qual link, eu posso até depois verificar e deixar exposto, mas não é pelo direito, né, é pelo link efetivamente da adoção, do conselho Isso, do tutelar. governo, isso. Isso, é uma área não só jurídica, né? É uma área, até porque até as crianças que estão, ou adolescentes que estão esperando, aguardando uma adoção, isso tudo interfere, depende da condição daquela pessoa, se há, como eu te falei, a perda do poder familiar ou não, se realmente quem é o tutor daquela criança, como que essa criança está, eu entendo, eu digo criança, mas estende-se aos adolescentes também. Então, isso tudo tem que ser averiguado caso a caso. De qualquer forma, Thaís, eu tenho uma criança que eu quero adotar, normalmente é assim, alguém que quer deixar comigo, que a gente chama daquela adoção intuito persona, que é justamente, eu quero direcionar, eu tive um filho, eu gostaria que a Ana cuidasse, então eu tenho que ter uma declaração, eu tenho que declarar a minha vontade efetiva, não só uma declaração verbal, mas uma declaração por escrito, algo reconhecido no processo judicial, ter a noção, a ciência de que realmente eu não vou mais ter aquela vinculação, porque tem gente que fala, né? Crio meu filho e depois, mais tarde, eu vou voltar e vou cuidar dele. A gente tem que ter essa condição, essa maturidade, né, de ter esse entendimento, até porque, como a nossa ouvinte falou, quem está adotando está com a melhor das intenções, né? A gente pensa sempre nisso. Então, imagina, depois de construir uma vida, construir uma estrutura toda, simplesmente ter que abrir mão para os pais biológicos que resolveram voltar. Então, a adoção e a entrega à adoção não é só uma escolha, ela é um ato de coragem também, eu acho, eu costumo dizer, né? E assim, se for a questão da homoafetividade, hoje já é reconhecida, tá? Quando tem um só, a pessoa, o homem quer adotar sozinho, ou a mulher quer adotar sozinha, aquela família monoparental que a gente chama, já há essa possibilidade, a gente tem que demonstrar uma estruturação mínima, não é estruturação financeira, é uma estruturação de vida. A gente tem que demonstrar que realmente não vai ser passageiro, que a gente tem condições mínimas de oferecer àquela criança, como eu disse, o melhor interesse da criança, vai ser sempre observado isso, não importa se você for milionário, lógico que a gente não está falando, eu tenho 15 filhos, eu quero adotar mais um, lógico que fica um pouco surreal dentro da realidade que a gente enfrenta. Mas não só financeira, mas uma estruturação de vida estabilizada, de conceitos mesmo, de ética, todos os parâmetros que a gente espera de uma sociedade aceitável, né? E com relação ao Paulo Gustavo, se eu não me engano, os filhos não foram só adotados, eles fizeram como se fosse a barriga de aluguel, né? A questão de ter alguém que gerou aquilo, que teve o material biológico de ambos, deles, né? Dele, do marido, do Thales. Então, a gente chama de... Na verdade, a gente tem a adoção do nascituro, que não é muito reconhecido, que é aquela promessa, né? De que vai ter o bebê e vai dar para a pessoa, então o ordenamento jurídico não tem uma vinculação, não tem uma certeza disso, então a gente tem muitas jurisprudências e doutrinas, mas ele já não tem esse reconhecimento efetivo, então eu entendo que cai mais por esse intuito persona, né, que você cede material genético, a pessoa que está gerando aquela vida tem a intenção já tem aquele direcionamento, então, é muito mais por esse lado. E, assim, as provas que a gente pede é da qualidade de vida, da condição de vida, quais são, se teve outros filhos, se não teve, qual é a estruturação pretérita, qual é a condição que você pode oferecer, quem você é na sociedade, né? Não renomado, não isso, mas, assim, que você tem uma conduta ilibada, que você tem uma Antecedentes condição... criminais é um ponto analisável? Não. Olha, até acho interessante puxar, sim, porque hoje em dia, a gente enfrenta muita coisa, né? A gente não sabe, infelizmente, o coração do amiguinho. Então, a gente não sabe, do jeito que tem essas pessoas que realmente têm a intenção de adotar para cuidar, existem sempre, a gente tem sempre a sua exceção. Então, não é uma exigência efetiva, mas eu, advogada, eu pediria, eu demonstraria
como cumpridor dos seus direitos, como cumpridor dos seus deveres, trazer mesmo na seara da conduta ilibada, da seara da socialmente aceitável, né? Vamos colocar assim, não que um ex-presidiário ou uma ex-presidiária estejam vetados de adotar, não é isso, até porque a gente sabe que, infelizmente, o nosso sistema é um pouco falho, é um pouco deficiente, inclusive nos julgamentos, mas tudo é possível. Então, o máximo de prova que você tiver a seu favor é importante ser juntado. Há um pouco de igualdade entre as formas de adoção, por exemplo, um casal jovem, classe média, casado, tudo certo, entraram já na fila, ingressaram com uma ação. E, por outro lado, um casal, uma mulher, um homem, um autônomo, outro desempregado. Há uma análise igualitária? Então, é um pouco delicado falar disso, porque, assim, é claro que, torno a dizer, o interesse do menor é o mais apreciado, Soberano. né? Mas, até para... Vou até me eximir aqui como advogada, tá? Vou falar como pessoa física, independente. Eu acho que é sempre visto 2 pesos e 2 medidas, infelizmente. A gente ainda não tem essa questão igualitária, a gente ainda não tem... Eu acho que não existe uma maturidade social para isso. Infelizmente, a gente ainda tem muito caminho a percorrer, ainda tem muita coisa para alcançar, atingir, para falar que a gente vive num mundo igualitário, numa sociedade igualitária. Então, infelizmente, por óbvio, como a gente vê em outras searas, não é igual para todo mundo. Certamente tem sempre aquele preconceito de fato, existe sempre, de repente, não é que seja uma exigência que surja, né? Surgiu essa exigência porque o cara é solteiro, porque o cara é homossexual, ou não é assim que surge, mas existem, claro. Se você tem uma estruturação social ali de um casal que é casado, que não tem filhos, que tem uma estruturação financeira, que tem uma organização de vida, vai ser, infelizmente, um pouco mais fácil do que para aquele que está sozinho, por exemplo. O tipo comprobatório, a forma de comprovar que ele é uma pessoa socialmente aceitável, vai ser muito mais dispendioso, muito mais duradouro do que efetivamente aqueles que se apresentam como a conduta esperada da sociedade, né? O que é lamentável, né? Porque alguém solteiro, de repente, tem muito amor para dar, tem várias crianças aí precisando, né? Enfim. Com certeza. Doutora Ana, mais uma pergunta. Após o falecimento, quem administra essa holding? Então, isso tudo é deixado já organizado pela pessoa que instituiu a holding, né? Ele pode se manter como administrador dessa holding até o falecimento dele, e após o falecimento, caso não tenha nenhuma previsão nesse contrato social, quem assume são os herdeiros, que são os atuais sócios. Mas ele também pode prever no contrato social ou no acordo de sócios quem é que vai ser o administrador no caso de ausência ou falecimento dele. Tem um ouvinte. Parabéns, doutora Ana Carolina, ótima informação. Leonardo Cardoso, me parabenizando. Bom, o seu trabalho é pegar essa documentação, você emite um parecer para o seu cliente na sequência, você faz uma reunião, como é isso? Qual é o segundo passo após a análise? A gente faz todo o estudo da viabilidade, apresenta para o cliente as possibilidades que existem, né, os diversos institutos que existem para ele planejar esse patrimônio, e ele é que vai decidir qual que se adequa mais, né? E o que costuma ser decidido é aquele que traz uma maior segurança, uma maior proteção e uma maior economia, principalmente uma economia tributária para essa família. A gente emite, sim, um parecer, mas a escolha fica a critério do cliente. A gente instrui, a gente, né, fala todas as características, os prós e os contras de cada instituto, e a escolha cabe ao cliente. Isso é importante dizer, que tem clientes que acham que, a partir do momento que procura para fazer essa consulta, já é obrigatório, né, seguir naquele caminho, e não, a decisão final é sempre do cliente, o que é um pouco diferente, isso é mais para o consultivo, o que é um pouco diferente para judicial, por exemplo, processos, porque não tem como o cliente virar e falar, olha, você não se manifesta agora não quero, porque aí sim o advogado ele tem que se colocar, e essa é a beleza da advocacia consultiva, né, você consegue
colocar um pouquinho da sua expertise e, ao mesmo tempo, ter esse contato, esse acolhimento com o cliente, que, às vezes, o judicial ele não te permite. É muito mais engessado, né? O Código de Processo Civil é aquele, não tem o que fazer. O Leonardo Cardoso, que também fez a outra pergunta, ele acabou questionando, a doutora já respondeu. Posso alugar os imóveis que coloquei em holding? Ela disse que pode. A doutora garante que pode. E eles, na sequência, aplicações financeiras em espécie podem entrar na holding? Pode. Qualquer bem, móvel ou imóvel, você pode integralizar no patrimônio da holding. Até se depois a holding está constituída, né? Os bens estão lá. Bens móveis, imóveis, carro, apartamento, terreno, lote, loja, embarcação, aeronave, seja lá o que você quiser, você coloca dentro daquela holding. Depois que ela já está funcionando como uma proteção patrimonial desses bens, caso você queira adquirir outros bens, você pode fazer um aporte financeiro para dentro dessa pessoa jurídica, para dentro dessa empresa, e a própria empresa adquirir esses novos bens. Não precisa você adquirir como pessoa física e depois transferir para a holding através da integralização do capital social. Você já adquire em nome já da holding. Essa é a maneira mais adequada de você fazer. E a gente já inicia, né, o planejamento. O planejamento já inicia assim, né? Você não precisa adquirir na pessoa física para depois se transformar numa pessoa jurídica integralizando. Isso, é questão do tabu do brasileiro, né? Que, mas eu vou comprar em nome da pessoa jurídica, se o dinheiro é meu, enfim. Eles não têm muita afinidade com essa questão, né? E a gente tem que quebrar um pouco isso. Você, pessoa física, não precisa ter patrimônio, não precisa falecer com patrimônio no seu nome, pessoa física. Você pode fazer isso em nome da pessoa jurídica, que você vai dar uma proteção maior, principalmente à sua família. E aí, por exemplo, o cliente te contratou para fazer essa análise, foi feita, a segunda parte você apresentou, né, os caminhos, ele, doutora, então vamos lá, eu quero fazer uma limitada, a doutora faz esse contrato social, não faz? Como é feito? As questões cartorárias, registro, tudo é abrangido no seu trabalho? A gente faz todo o procedimento até o final, até concluir a sucessão dessa empresa, ou seja, até que haja doação das cotas para os herdeiros, haja lá o acordo de sócio, a gente entrega tudo já finalizado, todos os bens imóveis que foram transferidos para a holding já registrado nos registros de imóveis adequadamente, já em nome da pessoa jurídica, o imposto da doação das cotas já recolhido, tudo é entregue pronto para a pessoa. Dali por diante, ela vai haver necessidade de ter um contador para fazer a contabilidade mensal ou anual daquela empresa como uma empresa qualquer, né? E aí ela segue com a contabilidade dela, mas a gente já entrega tudo já finalizado para essa família. Perfeito. Daniele Cardoso, doutora, você faz consultoria online? Fazemos, né? Nesse atual cenário que nós estamos vendo, a gente teve que se adaptar a tudo. A gente faz entrevista e consulta tanto online quanto presencialmente. No final, Daniele, a doutora Ana vai divulgar os contatos dela, e você já pode ir lá no direct, já pode conversar, já pode agendar sua consulta. Gisela Perim, super interessantes esclarecimentos, doutora Ana. Obrigada, Gisela. Bom, a gente não está com muito tempo. Doutora Gabriela, seu áudio melhorou? Está com um probleminha na rede local, doutora Carolina. Então, realmente, eu fui um pouco prejudicada devido a isso. Mas eu finalizo realmente minhas palavras, agradecendo a questão da PL, se for aprovada, ela suspende realmente a questão da execução, né, dos despejos. E aí, até dezembro de 2021, as pessoas não precisariam se preocupar, né, com a questão do custo com o aluguel. Mas eu já agradeço, perdoem realmente a falha na internet e nós vamos renovar a nossa apresentação, com certeza a doutora vai poder fazer a exposição com mais calma. Mas, basicamente, essa Câmara aprovou esse projeto de lei que proíbe o despejo dos imóveis na pandemia. Se você aí que está nos ouvindo tem alguma dúvida, a doutora também vai divulgar os contatos dela. A gente sabe que
é um momento de enxugar gastos. Essa live foi um presente, não só para vocês, mas eu acho que para todas nós, que a gente acaba aprendendo também muito com a outra, né? Esse bate-papo é muito enriquecedor. Eu acho que agora a gente já está nessa crise econômica, já tem aí a gente veio de uma crise econômica, entramos num buraco agora por conta da pandemia, e é o momento de a gente se reestruturar. E a gente só vai conseguir fazer isso daqui para frente com planejamento. Eu costumo dizer que crises vêm e vão. A pandemia vai acabar, mas a inflação pode subir lá na frente, o desemprego no Brasil ele pode aumentar, então a gente não pode ficar também dependendo de um governo. A gente tem que ter o nosso planejamento, a gente precisa da informação, do conhecimento. Então, foi muito interessante todas as exposições. Esse ponto que a doutora Gabriela trouxe sobre a questão dos despejos, né? Está tão difícil já manter os pagamentos, imagina. Muitas pessoas conseguiram, né, nesse tempo, diminuir suas locações. A discussão é muito grande, a gente sabe que tem duas vertentes aí, a gente tem a pessoa também da oportunidade, vai falar, olha, agora estou numa pandemia, eu vou tentar baixar meu aluguel. E as pessoas, tem gente que tem, né? A gente sabe que não é todo mundo que está no mesmo barco. Essa história de todo mundo no mesmo barco não é verdade. Então, estou dando só uma pincelada, eu não sou de direito imobiliário, mas a gente acaba vendo um pouco, porque como eu sou tributarista, a gente lida com ITBI, etc. Então, está complicado, né? Então, vamos nos organizar, nos planejar. As meninas podem ajudar vocês, cada uma no seu respectivo, né, a sua respectiva área. Se você tem questões de locação, a doutora Gabriela está disponível. A gente sabe que a OAB é nacional, então não importa que ela é de Olinda, não importa, é até melhor. Vai que você marca uma reunião lá, vai para Boa Viagem, olha que delícia, né? Ou então, doutora Ana também, planejamento financeiro, esse é o momento, porque a crise vai acabar, mas virão outras. Então, não vamos esperar, né, o problema vir para a gente poder resolver. Doutora Thaís, trazendo um tema maravilhoso. Quantas crianças, se adultos estão passando fome nesse momento de pandemia, você imagina quantas crianças que já eram em situação de rua ou já estavam em situações vulneráveis, o quanto que elas estão precisando agora. Eu me lembro, e só para fechar, a Defensoria Pública, se eu não me engano, do Sul, ela fez há um tempo atrás, se eu não me engano, apareceu até nas mídias, né? Televisão, enfim, foi veiculado. Ela fez como se fosse um desfile de crianças para serem adotadas. A defensoria foi super apedrejada, nossa, mas que exposição, que horrível, parece que é mercadoria, etc. E é um tema que é interessante a gente falar sobre, porque tem quantas crianças precisam do seu amor que está nos ouvindo, do amor do seu amigo que você vai encaminhar essa live, eu tenho certeza. Então, muito mais do que a gente falar sobre direito, é a gente também trazer reflexões para a sociedade. Eu acho que esse é o nosso papel como advogado, esse é o nosso papel como comunicador, todas trabalham, né, prestam serviço para a Rede Bandeirantes. Então, é isso, gente, muito obrigada, foi maravilhoso. Eu vou pedir pela ordem para que vocês se despeçam, deixem os seus contatos, onde a gente pode encontrar vocês, e no final eu concluo fazendo a minha despedida, tá bom? Doutora Ana, por favor. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, a todas aqui presentes, todas as pessoas que participaram. As dúvidas virão, claro, esse assunto que eu abordei hoje é relativamente novo para muitas pessoas, principalmente para quem é leigo no direito, então podem entrar em contato comigo. Eu estou nas redes sociais, no Instagram, YouTube, Facebook, é só digitar meu nome, Ana Carolina Tedold, que você vai me encontrar. Meu e-mail é anacarolina@saidemartins.com, tá? E o site do escritório, www.saidemartinsadvogados.com. Lá vocês encontram os nossos contatos, endereço, telefone, e não hesitem em chamar, em tirar dúvidas, a gente está sempre à disposição. Bom, obrigada, doutora Ana, foi um prazer, eu espero vê-la aqui nas nossas lives, tá? Gostamos muito, temos muito a agregar. E o seu tema, aí eu vou ter que puxar uma sardinha, né? Eu adoro. Doutora Thaís. Olá, obrigada por tudo, obrigada por mais um convite, por eu estar aqui mais uma vez, trazendo um tema de direito de família. Também estou nas redes sociais, eu peço mais pelo Instagram, né? O @advogario, @advogario, com um R só, gente. Pode tirar dúvidas pelo direct, pode entrar em contato com o telefone.
que é 21, vou falar devagar dessa vez, 98008-1100. Pode mandar pelo WhatsApp, não tem problema, marcar reunião de forma virtual também, ou então pelo site, né, www.lopeslimaadvocacia.com.br. Vai ser um prazer poder ajudar vocês, e o que tiverem de dúvidas de direito de família no geral, estamos aptos. Muito obrigada, doutora Thaís. Doutora Gabriela, por favor. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade. Perdoem realmente a falha na internet. Vou deixar os contatos e qualquer dúvida com relação ao projeto de lei, realmente a revisão dos contratos de aluguéis. A gente se coloca às ordens para tirar essa dúvida aí do pessoal. O número para contato lá do escritório é o DDD, como você falou aqui em Olinda, Recife, região metropolitana. DDD 31 é o 99915-4097. E você pode nos encontrar através do Instagram, que é o @shc.adv, ou na minha rede social também, que é @gabriela_carvalho.adv. Obrigada, gente, por tudo. Eu que agradeço. Queria agradecer a audiência, as perguntas. Queria agradecer as meninas, né? Que eu sei que quinta-feira tirar 1 hora, porque nunca é 1 hora, vocês se programaram, vocês se prepararam, estudaram para essa live. Eu agradeço muito a disponibilidade. Hoje, em especial, até pelos temas, eu queria mandar um beijo para a senhora minha mãe, Rosane. E é isso, gente. Um beijo para vocês. Toda quinta estamos aqui e aguardo vocês na próxima, tá certo? Beijo grande. Meu nome é Ana Carolina Bessa. Quem quiser me encontrar, @acbadvogados. O nosso site, www.acbadv.com. Um beijo para vocês. Até quinta que vem.